Fala, gente. Fala, povo de Deus. Como é que vocês estão? Ei, minha mãe já tá aí. Raíssa. Glória a Deus. Tá aí a Graça. Glória a Deus. Estaremos dia 6 de julho lá na Espanha junto, hein? Vai tremer tudo. Vai ser poderoso, tenho certeza. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí, tem gente até me mandando parabéns, obrigado. Hoje é meu aniversário, para quem não sabe. Para quem me mandou mensagem, eu respondi muita gente, mas ainda falta responder muita gente. Se eu não te respondi ainda, me desculpa. Para quem tá perguntando quando eu vou vir a Portugal, eu moro em Portugal. Eu tô aqui sempre. E para quem ainda não respondi, eu vou responder. Amém? Tenham paciência comigo, tem muitas mensagens, mas até 2026 a gente responde todo mundo. Tá? Mas obrigado para todo mundo que já me mandou uma mensagem de parabéns, que o Senhor recompense todos vocês. Em nome de Jesus. Tá aí o Rui, tamo junto, Rui. Um abraço, obrigado, meu irmão. Amém, Gracinha, amo você também. Tá? Amém, glória a Deus. Você que tem uma Bíblia, abra ela por favor em Gênesis 37. Gênesis 37. Obrigado a Cris, obrigado ao Leandro. Obrigado de coração. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Você que tem uma Bíblia, abra ela por favor em Gênesis 37, porque em Portugal já são quase meia-noite. Eu estou um pouco cansado, mas eu sei que Deus vai falar com a gente aqui poderosamente. E vai falar comigo também, porque nem eu sei o que vai sair aqui agora, gente. Mas vai ser forte. Amém? Tá aí a Mari, que Deus abençoe. Cleide, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 37. Vamos falar algumas coisinhas aqui de José. Deus vai falar coisas aqui que você e eu nunca ouvimos ainda, amém? Gênesis 37. Vou esperar aqui 2 minutinhos e a gente começa, amém? Você que está aí online, envia essa live para alguém. Chama alguém para ver junto com você. Deus vai falar conosco. Ai, gente. Gênesis 37. Amém? Eu vou orando enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você convida alguém, enquanto você chama alguém para sentar do seu lado aí e assistir. Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, meu Senhor e meu Deus, é na tua presença que nós estamos. E eu quero te adorar, quero te louvar, quero te engrandecer por esse momento. Senhor, em Portugal são por volta de meia-noite, no Brasil são por volta de quase 8. Mas Tu és o Deus de perto, és o Deus de longe, és o Deus que está aqui comigo nesse instante, é o Deus que também está aí alcançando essa pessoa que me ouve, que o Senhor traga para essa live as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, as pessoas que precisam ouvir a Sua voz, precisam de uma resposta do céu. Ó Deus, eu clamo a Ti. Fala conosco nesta noite através da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, nos dando direcionamento, renovando a nossa fé,
Usa a minha boca para falar com o teu povo aquilo que o Senhor tem, aleluia, para derramar sobre nós hoje. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que a tua glória apareça, Senhor. Em nome de Jesus, que eu não fale aquilo que eu quero, ou aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que o céu quer e precisa falar conosco através desta live. Em nome de Jesus, que onde quer que essa pessoa esteja agora, ela sinta a tua presença invadindo o ambiente, tocando nela, transformando a vida dela, Senhor. Agora, Deus, em nome de Jesus, que os teus anjos alcancem esse homem, que os teus anjos alcancem essa mulher agora, que a atmosfera seja transformada, que os céus se abram sobre nós, em nome de Jesus, e que todo levante do inimigo para travar uma internet, para gerar uma distração, em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor, porque as portas do inferno não podem, nunca poderão prevalecer contra a sua igreja. Concede vitória sobre nós nesse momento, ó Deus, e fala conosco, nós precisamos ouvir a sua voz. Ah, se fendesses os céus e descesse outra vez. Ah, meu Deus, se o Senhor derramar um pingo da tua glória sobre nós agora, a nossa vida será completamente transformada, meu Deus. Não houve um homem sequer na história que teve um encontro com a tua glória e não foi transformado. Foi assim com Moisés, foi assim com Paulo e tantos outros. Foi assim com Jacó, quando ele dormia e teve aquela visão. Senhor, nos alcance com a tua glória nesse instante e transforma a nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gênesis 37. Deixa eu pôr um fundo musical aqui, sem ser de música, senão eu vou me distrair. Eu me distraio muito fácil, gente. És vencedor para sempre. Deixa eu ver quem me mandou um parabéns aqui enquanto eu estava orando. Joshua e a família aí, parabéns, Deus abençoe, irmão, admiro a pessoa que você é, você continue com o seu abraço. Um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, tá? Está no meu coração, está aí nas minhas orações também. Amo a família de vocês, amo todos vocês aí, amém? Contem sempre comigo, amém? Vamos dar início aqui. Jesus amado, peraí. Pronto, agora vai. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Quantos anos ele tinha? 17. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou em algumas traduções, uma túnica colorida. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E depois teve outro sonho. E contou novamente aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto,
refletia naquilo. Salmo 146, rapidamente. 126, perdão. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria, voltará colhendo. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Deixa eu escrever um negócio aqui para ficar fixado. Glórias a Deus. Preste atenção. Nós temos dois textos hoje. O primeiro, Gênesis 37, onde Jacó tem dois sonhos, onde José tem dois sonhos, e ele conta para os seus irmãos e ele conta para o seu pai. O primeiro sonho, ele vê os feixes de trigo dos seus irmãos se dobrarem diante do feixe de trigo dele. O segundo sonho, ele vê o sol e a lua e 11 estrelas se dobrando diante dele. Apontava para o destino dele. Todos nós sabemos a história de José, ele viria a ser governador. E nós temos o Salmo 126, que fala sobre um início difícil, onde plantamos chorando, mas fala sobre um final de glória, onde colheremos sorrindo. Fala sobre voltar com alegria, trazendo os feixes. Qual foi o primeiro sonho de José? Os feixes. Qual é a promessa no Salmo 126? A alegria de colher aquilo que foi plantado. O que é que traz norte à vida de José? O sonho. Como é que o Salmo 126 começa? Ficaremos como quem sonha, quando o Senhor fizer a Sião, ao seu povo, aquilo que ele tem prometido. O Salmo 126 e Gênesis 37 estão inteiramente ligados. Porque a vida de José começou dessa forma, com dificuldade, como o Salmo 126 fala, o início é plantar chorando. A vida de José começou com dificuldade. José é conhecido como José do Egito. É assim que ele é conhecido. Tem até série de novela que chama José do Egito. Mas José não é do Egito. José é de Canaã. Mas ele passa a ser conhecido como José do Egito porque esse é o final dele, não o seu início. O final, Salmo 126, é de glória, mas o início é de dificuldade. O início de José é em Canaã, sendo odiado e perseguido pelos seus irmãos. Mas o fim dele é de governador no Egito, porque mais importante do que como começa é como termina. Eclesiastes 7:8 diz que o final das coisas é melhor do que o início. Talvez hoje você está numa posição difícil. Talvez hoje você está sendo perseguido. Talvez hoje você está chorando. Talvez hoje você não vê saída. Mas Deus está falando, fica tranquilo. Porque não é o seu final. E o seu final vai ser melhor do que o seu início. Talvez hoje você está esperando uma resposta que parece que não chega. Mas você continua plantando, chorando. Porque você sabe que lá na frente, José, você vai colher esses feixes sorrindo. Porque você sabe que lá na frente, José, você vai ser governador e vai poder ajudar os seus irmãos, vai poder ajudar a sua família, vai poder estar com quem você ama de novo. Porque no início, José, você está sendo separado de quem você ama, mas no final você vai estar junto de quem você ama numa posição de poder abençoá-los. Porque talvez se você estivesse com quem você ama hoje, José, você não poderia ser tão bênção na vida deles como você vai ser no futuro. Alabarachúria. E Deus está falando para algum José. Mais importante do que como você começou, José, é como você vai terminar. Mas você precisa continuar na caminhada que Cristo te chamou até que você alcance o alvo, até que você alcance aquilo para o qual você foi chamado. Porque José tem dois sonhos. E o que acontece? Quando ele conta os sonhos,
os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. E aí, no futuro, quando seu pai manda José ir até os seus irmãos para ver se eles estão bem, o que é que os irmãos falam quando vê José chegando de longe? Ainda no capítulo 37 de Gênesis, lá vem o sonhador. José está indo ver se os seus irmãos estão bem, mas de longe eles já estão tramando o mal contra José. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos pôr fim na vida desse rapaz, porque ele está nos incomodando. Ele só tem 17 anos, mas ele já está incomodando. Ele nem está ainda na posição de governador, mas ele já está incomodando. Por quê? Porque quem tem sonho incomoda quem não tem. Quem tem um chamado de Deus, do Espírito Santo na sua vida, incomoda quem não tem. Quem tem um brilho do Espírito Santo no seu rosto, incomoda quem não tem. Ele só tem 17 anos, mas ele já está incomodando. E aí os irmãos olham José vindo e falam, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E aí, eles chegam a um consenso e falam, não vamos matá-lo, mas vamos vendê-lo, vamos mandar ele para longe, vamos acabar com os sonhos dele, porque o nosso pai ama mais ele, então quando José não estiver mais aqui, o pai vai amar mais a nós. E aí eles jogam José dentro de um poço. Eles jogam José dentro de um poço. E depois passa por ali uma caravana de ismaelitas que são os seus primos, e eles vendem José para os seus primos. Agora, tem muita coisa interessante aqui. A primeira coisa interessante é a seguinte: qual é a primeira coisa que você faz quando você quer plantar uma semente? Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós queremos plantar uma semente? A maioria das pessoas vai falar que a primeira coisa que nós temos que fazer quando queremos plantar uma semente e queremos que ela cresça é regar, é jogar água, é colocar adubo. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando queremos plantar uma semente, está aí a Cristo falando, é um buraco no chão. Nós temos que cavar um buraco no chão e jogar a semente lá. E o que fizeram com José? Cavaram um buraco no chão e jogaram José lá dentro. O que o Salmo 126 fala? Sobre lançar uma semente, ainda que chorando, num buraco no chão, porque lá na frente você vai voltar sorrindo. Então hoje, estão lançando José no buraco, e estão falando, é o fim dele, acabamos com os sonhos dele, e vamos pegar a túnica que o pai deu para ele, vamos pegar aquilo que a gente queria. Só que eles não entendem que a túnica é feita sob medida. O que cabe em José não cabe em Rúben. O que cabe em José não cabe em Isacar. O que cabe em José não cabe em Zebulon. O que cabe em José não cabe em Judá, não cabe em Naftali. O que é de José não cabe nos seus irmãos. Por isso, não dê lugar à inveja. Não queira o que não é seu, não queira o que não cabe na sua vida, não queira o que Deus entregou para os outros. Deus vai entregar algo para você também. Deus tem uma coisa com você e é para você e é sob medida para você, então não precisa ficar desejando o que é do outro, porque o que é do outro, mas o que é seu e é feito sob medida, cabe perfeitamente. Mas aí eles pegam, eles rasgam as vestes de José e jogam ele no buraco, falando, é o fim dele, só que Deus do céu está falando, é agora que ele vai começar a florescer. Jogaram a minha semente no buraco e agora eu vou começar a dar crescimento, porque quem faz crescer é Deus. José foi lançado no buraco e falaram, é o fim dele. Deus está falando, é o início. Foi como uma semente. Agora eu vou fazer José crescer. Agora eu vou fazer José prosperar verdadeiramente. Vai ser necessário um processo, mas agora ele começou a estar na posição que eu precisava que ele estivesse. Então, cada vez que alguém te joga num buraco, cada vez que alguém te põe numa situação difícil, cada vez que alguém te atrapalha de certa forma, não fique triste, porque é o próprio Deus te colocando na posição certa para que você cresça, para que você floresça, para que Ele possa regar a sua vida e fazer você gerar os frutos que Ele deseja e que Ele prometeu. Tem gente achando que está te atrapalhando, José, mal sabe que está te levando
levando mais rápido para o seu destino. Tem gente que acha que está te passando a perna, José, mal sabe que é Deus permitindo para que você alcance as promessas. Tem gente, José, que acha que está matando o seu sonho, mas mal sabe que sonho de Deus não se mata, que sonho de Deus não morre. Podem te tirar de perto do pai, José, podem te tirar de perto da tua família, José, podem tirar a sua túnica, mas não podem tirar os teus sonhos, não podem tirar os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. Podem te jogar num buraco, José. Ah, meu Deus, Deus está aqui nesse lugar. Podem te jogar num buraco, mas não podem tirar os sonhos que Deus plantou no seu coração, José. Isso não tiram. Os irmãos acham que estão matando José, mas Deus está falando, estão colocando José no meu plano. O meu sonho continua dentro dele. Por quê? Porque mais importante do que túnica por fora é ter sonho por dentro. Mais importante do que como você está por fora é o que Deus plantou dentro do seu coração. Muitas vezes Paulo fala, por fora estou desgastado, mas por dentro sou renovado dia após dia. Por fora muitas vezes oprimido, mas por dentro nunca desanimado. Perseguido, mas não abatido. Aleluia, às vezes caio, mas todas as vezes o Senhor me levanta. Por fora às vezes estou chorando, mas por dentro eu ouço a voz do meu amado dizendo, não temas, não chore, meu filho, porque eu sou contigo, José, e eu irei mudar a tua história. Por quê? Porque te tiraram a túnica, mas não tiraram os sonhos que eu plantei dentro do seu coração. Deus está falando com algum sonhador aqui. Mas aí sabe o que eu acho interessante? Lá na frente, sabe o que vai mudar a vida de José? O que vai mudar a vida de José é o dom que ele carrega. E ele tem um dom muito lindo, que é de interpretar sonhos. Mas esse dom já estava na família de José. Quem é que ensinou José a interpretar sonhos? José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro na prisão. E depois José interpreta o sonho do rei do Egito, do faraó, no palácio. E isso muda a vida dele. Mas quem é que ensinou José a interpretar sonho? Quem é que interpretava sonho antes de José? Seu pai Jacó interpretava sonho. Uma certa vez Jacó chegou a um lugar, estava tão cansado que fez uma pedra de travesseiro. Mas ele teve um sonho aquela noite, e ele via uma escada que ia da terra até os céus, e os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. E José interpretou aquele sonho e disse, esse lugar é a casa de Deus e eu não sabia. Terrível e temível é esse lugar. Aqui no versículo 8, no versículo 7, José conta que teve um sonho. Mas ele não conta a interpretação do sonho, porque nem ele mesmo entendeu na hora. Mas os seus irmãos, em Gênesis 37:8, falam, que sonho é esse, José? Nós iremos nos prostrar diante de você? Você irá reinar e governar sobre nós? Quem conta o sonho é José. Quem interpreta são os irmãos dele. Quem ensinou José a interpretar sonho foram os seus irmãos, os mesmos que depois quiseram matar o seu sonho. Os seus irmãos ensinaram José a interpretar sonho, mas José ensinou aos seus irmãos que vale a pena sonhar. Porque na frente, no versículo 19, os irmãos falam, lá vem o sonhador, de uma forma ruim, de uma forma pejorativa. Ou seja, eles não achavam que era bom ser um sonhador. E aí eles menosprezam José que sonha. Tá entendendo? Eles ensinaram José a interpretar sonho, mas José os ensinou que vale a pena sonhar. Porque tem gente que quando você conta o seu sonho, te diminui, te menospreza, fala que é grande demais para você, fala que você não vai alcançar. Eles não entendem, eles não têm sonhos, eles não têm promessas de Deus. Eles não entendem que os seus sonhos não são seus, os seus sonhos são de Deus.
Porque se fosse seu, cabia no seu bolso. Se fosse seu, cabia no seu orçamento. Se fosse seu, você mesmo realizava, José. Se o seu sonho fosse só seu, os seus próprios amigos te ajudavam a realizar. Se o seu sonho fosse só seu, ninguém iria se escandalizar quando você o conta. Mas sonho de Deus não cabe no seu bolso. Sonho de Deus não cabe no seu orçamento. Sonho de Deus não cabe na sua lógica. Sonho de Deus, aleluia, deixa os outros confundidos, traz perseguição, gera dificuldade. Sonho de Deus só pode ser vivido através de um milagre, de um sobrenatural. E é por isso que quem não tem um sonho de Deus persegue você que tem um sonho de Deus. Agora, quem ensinou José a interpretar sonho foram os irmãos dele. Agora, por que a vida dos irmãos de José não mudaram, já que eles tinham o mesmo dom que fez a vida de José mudar? Os irmãos interpretavam sonho, a vida não mudou. José interpretava sonho, a vida mudou. Por quê? Porque José era diferente deles. A Bíblia diz no versículo 2 que os irmãos de José faziam coisas más. A Bíblia diz na sequência do texto que os irmãos de José tinham inveja dele. Ou seja, tinham o mesmo dom, mas um se guarda em santidade, como a gente vê na casa de Potifar, quando José não se deita com a mulher de Potifar, e outro é invejoso e mau. Os dois têm a mesma capacidade, mas um se torna governador do Egito e outros não, porque esses aqui eram invejosos e maus. Você está entendendo que todas as vezes que você nutre um sentimento ruim contra alguém, você paralisa a sua vida, você se impede de chegar a lugares mais altos? Deus está falando com alguém, meu irmão, que é tempo de liberar um perdão, de liberar um sentimento ruim que você tem contra alguém, de abrir mão de um rancor, de um ódio que você carrega há anos por alguém que te feriu. É tempo de você limpar o seu coração, porque senão você vai ficar igual os irmãos de José, tendo o potencial de chegar lá em cima, mas vivendo embaixo. Por quê? Porque tá dando lugar para maldade, tá dando lugar para inveja, tá dando lugar para fofoca, tá dando lugar para inimizade. Deus está limpando o seu coração hoje, José. Porque senão você não vai alcançar os lugares que Deus tem para você. Mas sabe de outras coisas? Abraão foi chamado de amigo de Deus, pai da fé, mas não foi governador. Isaac era o filho da promessa, mas não foi governador. Jacó se tornou Israel, nação escolhida por Deus, mas não foi governador. Os irmãos de José vieram a se tornar as 12 tribos de Israel, povo escolhido de Deus, mas não foram governador. Sabe o que todos esses têm em comum? Porém, José não tem em comum? Todos eles caíram no mesmo pecado. Sabe qual é? O da mentira. Abraão mentiu, falando que Sara era só sua irmã e não sua esposa. Isaac mentiu, falando que Rebeca era só sua irmã e não era sua esposa. Jacó mentiu, falando para o seu pai que ele era Esaú, mas ele era Jacó. Os irmãos de José mentiram, dizendo para o seu pai que José estava morto. Todos eles mentiram. O único que não mentiu foi José. O único que se tornou governador do Egito foi José. Por quê? Porque foi o único que quebrou uma maldição hereditária, um pecado hereditário que estava sobre a sua família, que era o da mentira. Logo, ele se torna governador. Então, para você chegar a um lugar que ninguém da sua casa chegou, você vai ter que parar de fazer coisas que todos eles fizeram. E você vai ter que agir de forma como eles não agem. Você vai ter que ter um temor a Deus que eles não têm. Você vai ter que andar numa santidade que eles não andam. Você vai ter que se consagrar a Deus como eles não se consagram. Você vai ter que orar como eles nunca oraram. Você vai ter que ter conhecimento da Bíblia como eles não têm. Você vai ter que jejuar como eles não têm. Você vai ter que ajudar o próximo como eles não ajudaram. Você vai ter que dar a sua outra face como eles nunca foram capazes de dar, porque não tiveram talvez ainda um encontro genuíno com Jesus. Você vai ter que ser um discípulo de Cristo como eles não foram, José, para que você possa chegar aonde eles não chegaram. Um foi pai da fé, glória a Deus, foi amigo de Deus, glória a Deus, foi filho da promessa, glórias ao Senhor, foi mudado o seu nome, se tornou a nação escolhida, foram os seus filhos que foram as 12 tribos, glória a Deus, mas não foi governador. O único que foi governador é o que não mentiu. É o único. Foi o único que se tornou governador.
Os irmãos dele tinham o dom, não foram governador. Só que tem outra coisa que está paralisando muita gente, que é espírito de rejeição. Você entende que José ele era perseguido dentro da casa dele? O pai o amava mais, o pai amava. Só que a mãe de José morreu quando foi ter o seu filho, o seu irmão Benjamim. Os irmãos o perseguiam, ou seja, eram muitos irmãos perseguindo ele e um pai amando, mas ele era muito mais perseguido. Tinha mais pessoas perseguindo do que pessoas amando, a ponto que ele é vendido. Só que José, ele é blindado pelo Espírito Santo e ele não permite que o espírito de rejeição entre dentro do coração dele. E tem pessoas como os irmãos de José sendo paralisados por um espírito de rejeição. Por quê? Os irmãos de José olhavam para José e falavam: o papai ama mais ele. Deu túnica para ele que não deu para nós. O papai não nos ama como ama José. E aí a vida deles fica paralisada. Por quê? Espírito de rejeição. Só que Deus te trouxe hoje nessa live, aleluia, para jogar por terra todo o espírito de rejeição que você tem. Tem gente que está me ouvindo que carrega isso e nem sabe, porque um pai não te tratou como deveria, porque a sua mãe não te amou como deveria, porque te chamaram de ovelha negra da família, porque falaram que não ia dar em nada, porque um marido te abandonou, porque uma esposa te deixou para trás, porque um filho não te respeita. Tem gente que tem espírito de rejeição. Ai, é só comigo é tão difícil, Deus me esqueceu, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me quer. Tem gente que está paralisado porque carrega um espírito de rejeição. Só que Deus me trouxe hoje aqui para falar que a luz de Cristo dissipa todas as trevas. E quando o mais valente chega, e o mais valente é Jesus, o menos valente tem que sair. E onde a luz de Cristo brilha, todas as trevas são dissipadas. Então Deus está descendo hoje e tocando o seu coração e tirando todo espírito de rejeição. Você não é rejeitado, fazia parte de um processo, José. Os seus irmãos tinham que te vender, José, para que você fosse viver a promessa. Não foi rejeição, foi plano de Deus. E Deus não te abandonou nem sequer por um segundo. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu não me esqueço daqueles que eu chamei. Tenho o vosso nome escrito na palma da minha mão. Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não é rejeitada. Você não é rejeitado. Pelo contrário, você é escolhido e escolhida desde o ventre. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te chamei, te escolhi. Vacia. Aí, ó, tem uma pessoa falando: essa palavra é pra mim. Tá vendo? Espírito de rejeição tá caindo por terra hoje aqui. Você não é rejeitado. Você não é rejeitada. Você é escolhido do céu. E se a terra em algum momento te rejeitou, o céu te aceitou. Jesus foi entregue à morte na terra. Mas em Atos a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, recebido na glória, adorado pelos anjos e recebeu um trono à direita do Pai. Ainda que a terra tenha te rejeitado, o céu te aceita. Todo espírito de rejeição está perdendo força hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai transformar a tua vida. Só que é uma palavra profética. Tem muita gente falando: isso é pra mim, isso é pra mim, isso é pra mim. Deus vai transformar a tua vida. Deus está virando uma chave hoje. Você não é rejeitado. Você tem que colocar isso no seu coração. Eu não sou rejeitado. Eu não sou rejeitado. Eu sou escolhido. Rejeitado não, escolhido sim. Amém? Tá conseguindo entender? Aleluia. Tem muita gente escrevendo: é pra mim. José não permitiu que esse espírito de rejeição entrasse no coração dele. Ele é levado ao Egito e ele vai trabalhar na casa de Potifar. Aí, ó, a Jéssica escreveu: eu não sou rejeitada, eu sou escolhida. É isso. É isso, Jéssica. Aleluia. Quem puder, escreve: eu não sou rejeitado, eu sou escolhido. Para gravar no seu coração. José vai para a casa de Potifar.
E ali ele se torna mordomo de Potifar. E a Bíblia diz que a casa de Potifar começa a prosperar como antes não tinha prosperado. José tem uma unção de prosperidade. Onde José chega, as coisas mudam. José carrega essa unção de prosperidade. Só que José, ele é mordomo da casa, ele não é dono. José cuida do dinheiro de Potifar, mas o dinheiro não é dele. José cuida da casa de Potifar, mas a casa não é dele. José serve a mulher de Potifar, mas a mulher não é dele. Aleluia. Nós temos que entender que há momentos da nossa vida que nós somos mordomos e não donos. Porque é um processo. Deus não quer que você seja dono da casa de Potifar. Deus quer que você governe o Egito. Mas primeiro você tem que passar pelo processo do mordomo. Primeiro você tem que passar pelo processo de servir os outros. O próprio Jesus falou: eu sou o Senhor, mas não vim para ser servido, eu vim para servir. O próprio Jesus se ajoelhou e lavou o pé dos seus discípulos. Ele nos ensinou a servir mais do que qualquer outro. Tem gente que só quer ser servido, mas Deus falou: primeiro aprenda a servir. Primeiro aprenda a servir. E José está ali. Mas quando José está ali, o inimigo está furioso e aí lança uma proposta indecente, que é da mulher de Potifar, nós sabemos disso. E todos os dias ela fala: vem se deitar comigo, vem se deitar comigo, vem se deitar comigo. E José fala: não, não vou, não vou, não vou. Até que um dia, essa mulher perde a paciência, ela vai para cima de José com tudo, agarrando, e não tem ninguém na casa. E José a afasta e José fala: não tem ninguém aqui, mas não tem ninguém humano, porque o meu Deus, que tem olhos como chama de fogo, ele está aqui e ele está vendo. E eu não posso pecar contra o meu senhor Potifar e nem contra o meu Deus. E ele recusa a proposta indecente da mulher de Potifar. E aí sabe o que ela faz? Fica com a túnica dele. Parece que eu já vi essa história antes. Roubando a túnica de José. Roubando a túnica de José. E José sai correndo para não pecar contra o seu Deus. Porque José é ser humano. Por que será que José teve que correr, se ele estava tão controlado assim? Como é que a roupa de José ficou na mão dela, se a roupa na época era como um vestido longo? José tinha desejos como eu e como você. Ter desejo é normal. Ceder a eles pode te levar ao pecado. Por isso que uma parte do fruto do Espírito Santo é o autocontrole. Tem gente que está se condenando por ter desejo. A carne não se converte. Hormônio não se converte. Agora se controla a partir do fruto do Espírito Santo. Autocontrole, domínio próprio. Tem gente que está se condenando por ter desejo. Deus está falando: não precisa se condenar por ter desejo. Só não cede aos teus desejos. Só não cede à inclinação da carne. Mas permanece firme andando em santidade, negando os seus desejos carnais e escolhendo fazer a vontade de Deus todos os dias. É como aquela canção do Thales Roberto: mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. A tentação veio, o desejo veio, mas José falou: eu vou escolher o meu Deus, eu vou escolher viver em santidade, eu vou escolher me guardar para o Senhor. E aí, por causa disso, ele acaba indo para a prisão, porque a mulher calunia ele, fala: José tentou se deitar comigo. O inimigo, ele é assim, ele tenta te derrubar. Quando ele não consegue, ele mente a teu respeito. Tentou derrubar ele na fornicação e no adultério. Como não conseguiu, mentiu falando que derrubou ele num estupro. É muito pior. Pegou a visão? O inimigo tenta te derrubar de uma forma. Quando ele não consegue, ele começa a usar pessoas para mentir sobre coisas piores que você não fez, na verdade. É por isso que tem gente contando história ao teu respeito de coisa que você nem fez. Deixa falar, é o inimigo tentando roubar a tua paz e roubar a tua força mental, José. Porque você nem se deitou com ela e agora está sendo acusada de tentar abusar dela. O inimigo tentou te derrubar de um jeito, como não conseguiu, você permaneceu firme, ele começou a lançar mentiras a seu respeito.
Só que o inimigo, oh meu Deus do céu, tem hora que ele se esquece que Deus falou para o profeta Isaías, escreve aí Isaías, no capítulo 54, no versículo 17, toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua mentirosa que se levantar contra o meu povo, em juízo, o meu povo a condenará. Essa é a herança dos meus servos, diz o Senhor. O diabo pode mentir ao teu respeito, o diabo pode contar história a teu respeito, o diabo pode inventar fofoca ao teu respeito, pode usar aqueles que não conhecem a palavra de Deus para falar sobre você o que não é verdade. Deus está falando, deixa falar, porque na hora certa eu vou justificar. O justo não se justifica, o justo é justificado por Deus, aquele que conhece tudo e todos. Deixa falar o teu respeito, José, porque na hora que tu for governador, a mulher de Potifar vai ter que te pedir desculpa. Vão ter que te pedir desculpa por terem falado que não era verdade. E a mentira só dura enquanto a verdade não chega. E a verdade vai sempre prevalecer, porque Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Alabarachúria, auância plésia. O justo juiz mostrará a verdade. Tudo que está em oculto virá à tona. Tudo que está em trevas virá à luz, a palavra de Deus diz. Mas José vai parar na prisão. Sabe o que acontece na prisão? Ele começa a governar a prisão. José na casa do seu pai era destaque. José na casa de Potifar era destaque. José na prisão vira destaque. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Porque ele carrega os sonhos dele. Na casa do seu pai, roubaram a túnica colorida dele. Na casa de Potifar, ficaram com a túnica de mordomo dele. Agora ele vai parar na prisão. Só que na prisão ele também se destaca. Porque pegaram as túnicas, mas não pegaram o sonho que tinha dentro dele. Roubaram as túnicas, mas não roubaram o sonho. Roubaram as túnicas, mas não roubaram a promessa de Deus. Podem ter te tirado muita coisa, mas a promessa de Deus continua de pé. Deus está falando para alguém através dessa palavra, a promessa de Deus continua de pé. A promessa que eu te fiz está de pé. Não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que me arrependa. Aquilo que eu faço, eu cumpro. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Aquilo que eu prometo, eu faço se tornar realidade. Toda palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, cumpre aquilo que me apraz. Tiraram muita coisa de José, mas não tiraram o que tinha dentro dele, que era um sonho e uma promessa. E aí José se destaca na prisão. E aí certa vez o copeiro e o padeiro do rei vão parar na prisão. E eles têm 2 sonhos. Só que os irmãos de José ensinaram ele a interpretar sonho. E agora o padeiro e o copeiro contam um sonho para José. Olha a situação se invertendo. No passado quem contava o sonho era José, os irmãos interpretavam. Agora vão contar o sonho para José e quem vai interpretar é ele. Tem tempo para tudo. Tem tempo para ouvir, tem tempo para falar, tem tempo para contar o sonho, tem tempo para interpretar o sonho. Tem tempo para aprender, tem tempo para ensinar, tem tempo para afastar, tem tempo para abraçar. Tem tempo de luta, mas tem tempo de paz. Há um tempo certo e determinado por Deus para todo o propósito debaixo da terra, como diz Eclesiastes 3. E chegou o tempo de José interpretar sonho. E aí José fala para o copeiro, você vai voltar para o palácio e vai voltar para sua posição. Lembra de mim quando estiver lá. Para o padeiro, infelizmente, José fala, para você não vai ter como, esse é o seu fim. E o padeiro de fato morre. Só que o copeiro, ele volta para o palácio e ele se esquece de José. Ele se esquece de José e parece mais uma vez que José está sendo rejeitado. Só que Deus está falando assim, não se esqueceram de você, meu filho. Não se esqueceram de você, minha filha. Tem gente que acha que se esqueceu de você. O advogado não se esqueceu de você. O juiz não se esqueceu de você, o seu patrão não se esqueceu de você, a sua família não se esqueceu de você. É que Deus ainda não está permitindo que eles te chamem.
Porque se José é chamado para o palácio agora, só tinha uma posição para ele, que era a posição de padeiro, na padaria. Talvez da prisão para a padaria já seria um grande passo, mas Deus não queria José na padaria do trono, na padaria do governo. Deus queria José na cadeira de governador. Então Deus não pode permitir que José vá para o palácio agora, porque a única posição disponível talvez seja na padaria, mas Deus não quer colocar José na padaria, Deus quer colocar José no trono, então ele permite que o copeiro se esqueça de José. Você está entendendo? Que não é que se esqueceram de você, é que Deus não permitiu que te chamem ainda, porque não chegou o seu tempo, e porque se for agora não vai ser do jeito dele, não vai ser na posição que ele quer, e o jeito de Deus é melhor. E o tempo passa, mas por dentro José continua o mesmo, com sonhos e promessas, andando em santidade com espírito de excelência. Até que lá no palácio, arrepiou. Agora o faraó tem um sonho. José está na prisão, mas Deus já está dando um sonho lá no palácio. E ninguém está interpretando. E aí o rei fala, ninguém é capaz de interpretar o meu sonho. E aí o copeiro, que outrora se esqueceu de José, está falando o nome de José lá no palácio. Mas José não sabe disso, ele está na prisão. Tem gente que vai falar de ti, tu não vai nem saber por enquanto. Tem gente que já está falando o teu nome em outros lugares e você nem sabe. Tem gente já te cotando para subir de cargo e você não sabe. Tem gente já cotando liberar aquilo que você precisa na justiça e você nem sabe. Tem gente preparando uma bênção para você, um presente que vai te surpreender e você nem sabe. O céu já está se movimentando ao seu favor, Daniel, e você nem sabe. Aleluia! E você está na prisão, achando que não vai acontecer nada, mas Deus já liberou ordem para você do céu, você não sabe, mas o presente de Deus está chegando. Deus está falando para alguém que o presente está chegando. Há um presente do céu chegando sobre a vida de alguém. E aí mandam chamar José. Capítulo 41, versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Antes de José ir falar com o faraó, ele se barbeou e trocou de roupa. Sabe o que é isso? José estava se preparando para ocupar a posição que seria dele. Isso é espiritual, nem todo mundo tem barba. Mas Deus está falando para alguém, se barbeia e troca de roupa. Deus está falando para alguém, se prepara para ser colocado onde eu te prometi, José. Se prepara, José, para viver a promessa. Porque na prisão você pode andar com a barba feia e com a roupa velha. Mas no palácio você tem que andar bonito, José. Tem que fazer a barba e tem que colocar roupa nova. Você está entendendo? Diante de Deus eu me prostro, eu me humilho e eu me rendo, como Davi. Diante de Deus eu tiro as minhas vestes reais e desço na presença dele. Mas diante dos homens eu tenho que fazer a barba e trocar de roupa. Eu não me apresento diante de Deus como eu me apresento diante dos homens. E eu não me apresento diante dos homens como eu me apresento diante de Deus. Porque Deus vê o coração, mas o homem vê a aparência. E quem falou isso foi o próprio Deus para Samuel. Então Deus está falando, diante de mim você se apresenta de uma forma, diante de Deus você se apresenta de outra, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Diante de Deus você se prostra, se humilha, se rende
e exalta o nome dele, mas diante dos homens, José, você faz a barba e troca de roupa, alabarachúria, para que os homens vejam, José, que você não é um homem da prisão, que você não é um homem do calabouço, você é um homem que carrega algo precioso dentro de si, e que sabe entrar e sair de qualquer lugar. Então Deus está falando, se prepara, José, para ir para o palácio, faz a barba e troca de roupa, se prepara para viver os maiores milagres da sua vida, muda a mentalidade que você tem, de você e sofre, e é sempre difícil, e será que vai agora? Não, muda a sua mentalidade, vai dar certo, Deus já prometeu, faz a barba e troca de roupa, se prepara. Deixa eu falar um negócio para você, os discípulos não estavam preparados para o milagre, porque eles não tinham pão e peixe para alimentar a multidão, eles não estavam preparados de propósito, só que Jesus multiplica o pão e peixe, eu já estou derrubando tudo aqui, e aí, a Bíblia diz que sobra 12 cestos, eles não tinham pão e peixe, mas eles tinham cesto, sem querer, eles tinham uma provisão para viver o milagre. Deus está falando, se prepare para viver os maiores milagres da sua vida, faz a barba, troca de roupa, prepara o cesto, porque a multiplicação vai chegar, a promessa vai chegar, mas você tem que estar preparado, porque Deus não vai te colocar lá com você se portando como alguém que mora no calabouço, Deus não vai te colocar lá com você com a mentalidade de alguém que ainda mora na prisão. Você tem que ter a mentalidade e a postura de governador. Você tem que ter a mentalidade e a postura de quem governa. Tudo isso é processo. Como é que José iria governar o Egito se ele não tivesse aprendido a governar a casa de Potifar? Como é que José iria governar o Egito se ele não tivesse passado por provas dentro da sua própria casa? Ou você acha que foi fácil governar o Egito? Como é que José iria governar o Egito se ele não entendesse do sistema carcerário? Ele teve que ser preparado e ele teve que ter a sua mentalidade transformada. É por isso que Paulo fala, não vos conformeis com os padrões de vida deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Talvez você só não está no palácio ainda, José, porque a sua mente ainda é de carcereiro, ainda é de alguém que está preso no calabouço. Faz a barba e troca de roupa, muda de mentalidade, entenda que Deus te chamou para viver o melhor de Deus nessa terra, para comer o melhor desta terra. Aonde você colocar suas mãos e os seus pés, você possuirá, abençoado será. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Deus te chamou para estar à frente e não atrás. Deus te chamou para viver o melhor dele nessa terra. Tem gente que acha que o cristão, ele tem que ser o crentezinho, pobrezinho, que vai sofrer para sempre, que vai viver um milagre aos 48 do segundo tempo. Até quando? Até quando você vai só depender do azeite da viúva, que está acabando? A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Dá quem tem, recebe quem precisa. Sabe, está na hora de nós vivemos as promessas e os sonhos de Deus e podemos estar na posição de abençoar, e não só de ser abençoado. Ser abençoado é bom, glórias a Jesus por isso. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus sempre vem nos ajudar. Mas está na hora da gente ajudar os outros, da gente ser abençoador. Maior é o que abençoa do que o que é abençoado. Hebreus 7:7. Deus está te chamando para você ser um abençoador e não apenas ser abençoado pelos outros. Deus está te chamando para você dar e não só receber. Mas você tem que fazer a barba e trocar de roupa. Eu estou falando do negócio espiritual. Você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que aumentar a sua fé. Você tem que se portar como alguém que já está lá onde você quer. Agora tem gente que só anda de cabeça baixa, só anda triste, só anda falando que é derrotado, só anda falando que as coisas é difíceis, só anda com roupa rasgada. Se prepara. Se prepara para viver o que Deus tem para você. E aí José vai, interpreta o sonho e ele tem a vida transformada. Sabe o que é isso? Ele aproveitou a oportunidade que ele teve. Talvez tem gente que tem a mesma capacitação que você,
Tem gente que estudou no mesmo lugar que você, cresceu no mesmo bairro que você, conheceu as mesmas pessoas que você, só que a pessoa chegou em um lugar que você ainda não chegou. Por quê? Porque aproveitou a oportunidade melhor do que você. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa, tá? Não é tudo na conta de Deus, não. Tem coisa que é com a gente. A aliança que Deus nunca mais vai destruir a terra em dilúvio é o quê? O arco-íris. O arco-íris é o quê? É uma aliança. A aliança é um negócio mais ou menos assim, só que é completamente fechado, não é uma aliança. Quando aparece o arco-íris no céu, só aparece metade. É Deus falando, eu faço a minha parte. Faça de vocês. Quem tem aliança com Deus é assim. Deus faz a parte dele, José. Deus te apresenta lá. Mas você tem que fazer a sua. Você tem que aproveitar a oportunidade. Você tem que estar preparado. Será que José ia fluir no dom se na prisão ele não orasse? Será que ele ia receber a revelação de Deus se na prisão ele não tivesse comunhão com Deus? Você acha que José não estava se preparando? Aproveite as oportunidades. E aí, você vai ficar como no Salmo 126, como quem sonha. Deus está falando para alguém, chegou o tempo do seu sonho virar realidade. Chegou o tempo de você voltar colhendo com júbilo e cânticos de alegria, para que o nome dele seja glorificado. Quem é que te pôs aí, José? Foi Deus. Quem é que te guardou na cisterna, José? Foi Deus. Quem é que te guardou na casa de Potifar, José? Foi Deus. E na prisão, José? Quem é que te guardou ali? Foi Deus. Quem é que te apresentou no palácio, José? Foi o copeiro? Não, foi Deus. Quem é que revelou o sonho do faraó? Foi José? Não, foi Deus. Quem é que dá sabedoria para José ser governador do Egito? É Deus, é tudo dele, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Então se prepara, meu filho, para que Deus possa fazer aquilo que ele te prometeu e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso que ele fala, aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Como é que Deus é exaltado na terra e entre as nações? Através dos seus feitos poderosos e milagrosos, Deus é exaltado na terra. Porque é que por onde o povo que saiu do Egito passava, os outros tinham medo dele. Por quê? Porque ouviam falar do que Deus fez através das mãos de Moisés. Porque ouvia falar do que Deus fez com o seu povo. Por isso eles eram temidos, por causa daquilo que Deus fez no seu povo. Deus quer ser exaltado na terra e entre as nações. E ele poderia escrever no céu, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas ele não o faz. Só que ele pega um pobre que está no monturo, como diz 1 Samuel 2, e o faz se assentar à mesa com príncipes e princesas. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, eu sou o Senhor que dá a vida, que toma, faço descer a sepultura, de lá faço subir, tiro o pobre do monte de lixo e o faço se assentar com príncipes e princesas. E nesse momento, e nesse movimento que Deus faz, o nome dele é exaltado na terra dos viventes, José. Ele te tira das ovelhas, ele te tira do poço, ele te tira da casa de Potifar, ele te tira da prisão e te faz ser governador. Uma função que nem existe. Deus abre porta onde nem tem parede. Deus cria funções se for necessário para te exaltar, para que o nome dele seja glorificado. Mas para isso, José, tem todo esse processo. Só que Deus está falando para alguém, a minha promessa está de pé na sua vida. A minha promessa está de pé na sua vida. Os meus sonhos estão de pé na sua vida. E o final, como diz o Salmo 126, será melhor. Será melhor. Amém? Glória a Deus. A gente podia ficar falando de José aqui a noite toda. Se a gente avançar na história aqui, essa live vai ficar com 5 horas. Amém? Então vamos parar por aqui, para que você entenda essa mensagem. Tá? Entendeu o que Deus falou? Glória a Deus.
Não deixa o espírito de rejeição te pegar. Não deixa a inveja te pegar, não deixa a maldade te pegar. Não deixem matarem os seus sonhos. Tem uma música, como é que ela chama mesmo? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, Os Sonhos de Deus. Os Sonhos de Deus, vamos ouvir ela aqui. Ouça essa canção pra gente encerrar aqui. Tentaram matar os sonhos de José, lançaram ele numa cova, mas os sonhos de Deus não morrem. Se lançaram, José, você numa cova, e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, meu Deus, Deus está aqui. Oh, Senhor, seja exaltado, seja adorado. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista. Você falando, não desista. Não pare de crer. Sabe por quê? Porque o sonho não é teu, o sonho é dele. E o sonho dele não morre. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está te curando. Deus está te colocando de pé. Quem te prometeu não mente. Quem te prometeu não volta atrás. Quem te fez sonhar, realiza o sonho. O sonho não é teu, José. O sonho é dele. Recebe a sua vitória em nome de Jesus. Recebe a Unção de ousadia. Tem que ter ousadia para falar com o farol. Tem que ter unção de conquista para chegar lá. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Amém? Unção de conquista. Unção de multiplicação. Aleluia. Deus é tremendo. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Tem gente falando, Deus entrou na minha casa essa noite. Tem outros falando, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, o Espírito Santo. Recebe a unção. A unção de Deus não fica restrita a uma tela de celular, não. Unção de ousadia. Deus está te tocando aí agora. Deus está te abraçando aí agora. Deus está te colocando de pé aí agora. Unção de ousadia, unção de conquista, Aleluia. unção de multiplicação, Glória a Deus. unção de ousadia, unção de Vamos orar? Vamos orar em nome de unção Jesus? multiplicação. Vamos orar aí, ó. A presença de Deus está forte aqui. Ah, esse Deus é poderoso demais. Vamos orar, vamos orar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tem uma mulher aqui, ela chama Rosilene Santos.
Deus tem um chamado muito poderoso na sua vida, viu? Deus está tocando na sua garganta, tá? Há uma unção de Deus sobre você. Há um chamado de Deus, tá? Você é uma missionária do Senhor. Você é uma levita do Senhor. Alabarachuri. O inimigo não vai parar o teu ministério não, tá? Podem se levantar para falar mal, para falar contra, para criticar, para caluniar. Não vai parar. Deus está tocando na tua saúde, tá? Deus está te dando saúde hoje aqui. Deus está te dando saúde através dessa live. Há um sonho e há uma promessa. Deus está falando, tá de pé. E enquanto você adora a Deus na sua casa, porque você fica adorando a Deus quando está na sua casa, você fica aí cantando ao Senhor, adorando a Ele. É no secreto. E eu não estou aí para ver, mas o Deus que me usa tá. E enquanto você adora a Deus, Deus vai quebrando grilhão, Deus vai quebrando corrente, e Deus vai abrindo caminho para você. Porque há uma promessa e um sonho, como havia na vida de José. E Deus vai te levar para muito lugar ainda, para você contar um testemunho. Para você adorar Ele. E enquanto você adorar o Senhor, pessoas serão curadas e transformadas. Enquanto você ministrar e abrir a boca para falar do nome de Jesus, pessoas serão curadas e transformadas. Como Ele fez na sua vida. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, ó Senhor, o Senhor falou conosco. Eu te louvo e te agradeço por esta palavra, meu Deus. Tu és fiel e verdadeiro. Meu Deus, conceda vitória ao teu povo. Que eles permaneçam firmes no caminho do sonho, no caminho da promessa. Não é fácil, Deus, tem processos, tem dificuldades, tem levantes do inimigo, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é muito maior. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua promessa, nós cremos, Senhor, na tua fidelidade. E por amor ao teu nome, e por causa da tua fidelidade, cumpra, Senhor, na vida dos teus filhos e das tuas filhas, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Que se torne realidade nas nossas vidas. Para que o seu nome, Jesus, seja glorificado. E que ainda esse ano, no segundo semestre, essa pessoa que estava nessa live, ela vai contar um testemunho de um sonho e uma promessa que se cumpriu na vida dela. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Até a Rosilane Santos recebeu a palavra aí, falando, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Deus fala. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Foi de Deus, Rosilene. É verdade? Deus é poderoso. Deus fala em todo lugar. Amém? E você que ouviu essa palavra, tome posse dela e creia nela. No nome de Jesus. Tá? Nós vamos ficando por aqui. Eu já tô aqui há mais de 1 hora. Pelo amor de Deus. Nossa, gente, eu não queria acabar não, mas vamos ter que acabar, não vai ter como. Mas por mim eu ficava a noite toda aqui, mas não dá. Amanhã eu preciso viajar ainda. Orem por mim, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou para a Espanha. Mas Deus é bom. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Um beijo no coração de todos vocês, em nome de Jesus. Tomem posse dessa palavra e que o Senhor abençoe vocês. E eu creio que numa próxima live vocês já vão contar testemunhos aqui pra mim. Mãe, eu não posso ficar mais, mãe. Não posso ficar mais.
Um beijo no coração de vocês. Fui!